Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você esteja assistindo ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos apresentar um tema muito conhecido, atual e importante para a nossa sociedade. No caso, o desenvolvimento e subdesenvolvimento, um tema que engloba a economia. Para discutir esse tema, vamos nos basear no livro Introdução à Economia, escrito por Francisco Mochon e Luiz Roberto Troster, no ano de 1994. Sabendo disso, espero que gostem e curtam do nosso podcast. Vamos começar. Primeiramente, vamos nos aprofundar nos conceitos de ambos. Bom, o desenvolvimento é a evolução de uma economia, que no decorrer desse crescimento são adotadas inovações como tecnológicas e que, por consequência, resultam também em mudanças sociais, ocasionando uma distribuição mais justa de riqueza e, portanto, de renda. Já em contrapartida, temos o subdesenvolvimento, que nada mais é a condição dos países menos desenvolvidos, ou seja, que são caracterizados por uma renda per capita baixa, níveis reduzidos de poupança e escassez de recursos tecnológicos, que são fatores que de fato restringem o progresso econômico. Agora que já aprendemos sobre a definição, iremos focar então nos fatores e indicadores, já que são muito importantes e que exercem uma grande influência e desempenham um papel significativo que podem afetar tanto positivamente quanto negativamente o crescimento econômico de um país ou região. Dito isso, para atingirmos graus de desenvolvimento, temos que analisar alguns indicadores determinantes que estão dispostos em um grupo seleto, sendo a baixa renda por habitante, altos índices de analfabetismo, débil estrutura sanitária, baixa taxa de poupança por habitante, elevado peso relativo da agricultura, elevada taxa de desemprego, fortes diferenças na distribuição interna de renda e elevada taxa de crescimento da população. Além disso, é de suma relevância destacar 3 fatores, que são os agentes determinantes, ou seja, as causas principais para classificarmos um país como subdesenvolvido. O primeiro fator é conhecido como escassez de capital físico, ou seja, os países em situação de subdesenvolvimento enfrentam um atraso devido à ausência de indústrias e equipamentos, juntamente com deficiências em suas infraestruturas. Essas limitações podem ser superadas por meio de assistência financeira proveniente de outras nações. O segundo desempenha um papel crucial no subdesenvolvimento, que é a insuficiência de capital humano. Esse capital humano é o conjunto de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas por indivíduos, que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, bem como para o progresso e crescimento econômico de uma sociedade. E por fim, a terceira causa, mais conhecida como relação de dependência. Essa teoria argumenta que o subdesenvolvimento de determinados países é resultado do padrão das relações comerciais dependentes e desequilibradas, estabelecida entre algumas nações. Após a apresentação das circunstâncias que levam um país ao subdesenvolvimento, vamos então classificar as 2 principais dificuldades que essas regiões encontram no enfrentamento desse grandioso obstáculo. O primeiro seria a debilidade do setor público, que se refere à fragilidade ou deficiências presentes nas instituições
na capacidade do governo para desempenhar efetivamente suas ações, funções e responsabilidades. Já o segundo são os inúmeros fatores sociais e políticos que muitas vezes estão presentes nos países em processo de desenvolvimento, que por consequência ocorrem desequilíbrios sociais e políticos, algo que dificulta a efetividade de medidas econômicas. Podemos listar como as desigualdades sociais, a ausência de instituições eficientes, conflitos étnicos e sociais, dentre muito outros. Apesar dessas dificuldades, é importante deixar claro que existem possibilidades de uma melhora através da utilização de algumas estratégias pontuais e fundamentais para uma nação em subdesenvolvimento atingir o tão esperado desenvolvimento, sendo elas a economia de mercado como modelo de desenvolvimento, que é uma teoria de desenvolvimento econômico baseado na interação livre entre compradores e vendedores com nenhuma intervenção do governo. Outro método é o desenho de estratégias ADHOC, que é um termo que refere-se à criação de um plano de ação e de estratégias para enfrentar desafios ou problemas imediatos. O apoio à industrialização e a defesa ao mercado interno também são muito importantes, já que é uma tática seguida pelos países em via de desenvolvimento, que consistem basicamente em um processo de substituição de importações que se fundamenta no fato de substituir parte das importações pela produção nacional com o objetivo de aumentar o processo de industrialização. Além disso, temos o desenvolvimento do potencial endógeno, que é um procedimento que aproveita dos recursos e capacidades internas de um país para impulsionar o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. E por fim, mas não menos importante, o Banco Mundial, que presta ajuda aos países menos desenvolvidos com créditos a longo prazo para que eles efetuem seus programas de desenvolvimento. Ao longo do tempo, os países tiveram várias crises. Porém, em 1973, houve a primeira crise energética, onde boa parte dos países que estavam em desenvolvimento tiveram diversos problemas, como, por exemplo, a redução do crescimento, aumento do desemprego e aumento dos preços. Logo em seguida, em 1978, houve a segunda crise energética, em que houve uma queda da demanda e aumento do desemprego, fazendo com que prejudicasse ainda mais os países em desenvolvimento. Para os países que estavam em desenvolvimento, uma das soluções para se recomporem foram os empréstimos, mas em 1973 teve a alta do preço do petróleo e com isso surge o problema das altas taxas de juros e devolução de capital. Na luta para conter esse problema, os países em desenvolvimento tiveram uma série de dificuldades, com a baixa taxa de crescimento, exportações com lento crescimento e aumento das pressões protecionistas. Algumas condições para a solução da dívida partem da ideia da continuação da abertura dos mercados dos países desenvolvidos para os em via de desenvolvimento. Outra condição é um aumento dos ganhos com exportações dos países em desenvolvimento para melhorar a gestão e diminuição da dívida. Agradeço por estarem conosco até agora e espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e por terem ouvido até aqui. Espero que fiquem bem e um abraço.